Oi, turminha, tudo bem? Eu sou a Tati, eu sou docente no Senac há 5 anos e falo sobre segurança e saúde no trabalho, que é a área onde eu atuei por mais de 15 anos. E eu gosto muito de falar de segurança e saúde no trabalho para todos os cursos, porque é um tema importantíssimo na nossa vida e que às vezes acaba sendo um pouco negligenciado. Então eu vou dar uma olhada rápida, né, uma passada com vocês sobre tudo que eu sei que vocês já viram com as outras docentes, com a Miriam e com a Sandrinha, né? E aí eu sempre falo que quando eu chego num lugar e falo, olha, eu sou técnica de segurança do trabalho, a turma geralmente faz isso aí que vocês estão vendo. Dá um jeito de se esconder, né? Vira uma confusão, porque justamente por falta dessa cultura da segurança do trabalho, a gente acaba sendo visto como o chato, que pega no pé, o que só dá bronca, o que só acha ruim, né? Então as pessoas acabam se escondendo um pouco da gente. Mas eu tento mudar isso, né? Porque na verdade segurança e saúde do trabalhador é um item importantíssimo e nós todos somos trabalhadores. Então a gente tem que se cuidar, né? Então vamos tentar mudar um pouquinho essa parte também. Só que a área de segurança do trabalho também é conhecida por ser um pouco chata, né? Chata no sentido de que justamente a gente segue regras, a gente segue legislação, a gente às vezes tem que dar uma bronquinha em um e outro. E a nossa área também tem uma diversidade enorme de siglas. Provavelmente quando vocês viram, e quem nunca tinha tido algum contato com segurança do trabalho, quando viram o conteúdo falou, meu Deus, que é isso? Que é PPRA, PCMSO, LTCAT, ASO, EPI, EPC, PPP, KNAI, CAT, NR, FAP, LT. Que é isso, gente? Vocês falam em código, é tudo louco da cabeça. É que segurança não é uma pessoa muito normal, mas nós somos muito bonzinhos. Claro que todas essas siglas que vocês estão vendo aqui, a gente não consegue, né? Vocês, como assistentes de RH, não vão precisar ficar decorando, né? É uma maneira um pouco mais fácil de quando a gente se refere ao termo, né? Então, é muito mais fácil para mim falar PPRA do que falar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ou LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. É muita coisa para falar, então a gente usa bastante sigla, né, para que se torne um pouco mais fácil a comunicação. Mas aí eu pergunto, meu Deus do céu, eu sou, às vezes esse macaquinho me representa, realmente. É só no trabalho que a gente vê segurança e saúde? Não é, né? A gente, infelizmente, não tem uma visão prevencionista na vida. Então, eu sempre vou pedir para vocês sempre prestarem atenção também onde se aplica segurança na nossa vida, no nosso cotidiano, e não só lá quando eu vou trabalhar. Se eu vou passear, vou andar de carro, agora a gente não está podendo fazer isso muito, mas quando a gente vai pegar o carro para passear com a família, eu não posso pegar um carro que esteja com problemas no freio, que esteja com o pneu careca, que tenha problemas na parte elétrica, né, que não esteja funcionando um farol, porque isso são itens importantíssimos para o carro funcionar bem e a gente andar com segurança. Então, um simples passeio se torna algo muito pior se eu não tomar os devidos cuidados de segurança, né? E dentro do carro também tem os EPIs, né? Todo mundo tem que usar cinto de segurança para andar dentro do carro. E o cinto de segurança é um EPI. Acredito que vocês já tenham visto que é EPI, equipamento de proteção individual, né? A saúde, sem ser relacionado ao trabalho. A gente está vendo muito isso hoje em dia, né? Infelizmente, mas talvez dessa confusão toda que a gente está passando, a gente também tire boas lições, que é se proteger, se cuidar, né? A nossa saúde é muito importante em qualquer relação, seja no lazer, seja com a nossa família, seja trabalhando. Não tem nada mais valioso que a nossa saúde, não tem nada mais valioso que nossa integridade física, né? Então eu sempre falo para os meus alunos que o meu lema é melhor viver fedido do que morrer cheiroso.
Eu vou tomar todos os cuidados, vou passar de chata, vou perder tempo, mas vou viver mais do que ficar com vergonha de usar um EPI, de não querer seguir alguma norma só para ser o diferente e morrer cheiroso, né? Então eu tento ao máximo fazer com que todos entendam que segurança e saúde é para todo mundo. Aqui um layout rápido, só para que vocês pensem comigo um pouquinho sobre como é simples, né? Aqui o desenho é de uma padaria, né? Uma padaria. Então a gente tem bancadas, né? Se a gente seguir a legendinha aqui, no número 1 é a pia, onde guarda também utensílios, máquina de lavar louça, geladeira, a maceira, que é a máquina que bate massa, né, para fazer pão, para fazer salgado, chama maceira, aquela batedeira gigante. Tem o divisor e o cilindro de massa para fazer o pãozinho que fica numa bancada, estufas, né, para manter tudo quentinho. Temos fogão, temos fritadeira, mesa, forno, estoque, né, freezer, né, que já é mais frio, balança, mesa. Então, a gente olhando para uma padaria parece tão simples e uma padaria está repleta de riscos. É risco no chão de cair, é risco de se queimar na fritadeira, é risco de enroscar o cabelo na maceira, né? É risco de queimar, né, uma parte do corpo também, machucar o dedo, se cortar, entrar, ficar próximo do freezer ou próximo do forno também é muito perigoso. Mas como que o técnico de segurança começa a pensar, ai meu Deus, da onde vai sair tudo isso? A gente tem que ter uma visão muito crítica de tudo. Então, sempre que o técnico de segurança chega num lugar, ele avalia tudo. Se eu chegar no supermercado, eu avalio tudo. Se o extintor está vencido, se tem saída de emergência. A gente acaba adquirindo esse hábito de ter esse olhar crítico em tudo. Uma tabela que eu já sei que vocês conheceram, com a Sandrinha, tabela Luzen, que é aquela tabelinha bem colorida que divide, né, em categorias os riscos, para que fique mais fácil da gente lembrar de tudo. São muitos riscos, né? Então eu uso bastante essa tabela também com os alunos para que a gente saiba, né? Olha, lá na padaria tem ruído? Ruído? Tem ou não tem? Não sei. Se eu estou desconfiada, eu tenho que medir o ruído. Lá na padaria tem risco químico? Tem alguma poeira, algum fumo, neva? Esse fumo não é o fumo de cigarro, não. Chama-se fumos metálicos, que é um vaporzinho que sobe da solda. Quem já viu um serviço de solda, viu também que sai uma fumacinha bem densa. É o fumo metálico, perigosíssimo. Então a gente tem risco químico, tem risco biológico, tem risco ergonômico e os riscos de acidente. Tudo isso a gente encontra, por exemplo, numa padaria. Não 100% do que está na tabela, mas muita coisa, né? E aí, se eu tenho a tabelinha que me fala, por exemplo, tem o risco químico. E o risco químico a gente encontra bastante pessoal que trabalha na área da limpeza. A gente usa a gente encontra o risco químico em hospitais, né? Muitos profissionais da saúde manipulam produtos químicos. A gente encontra produtos químicos na nossa casa, né? Tudo que não foi feito pela natureza, que não foi criado na natureza, é um componente químico, né? Pode ser artificial, pode ser natural. Então, por exemplo, lá na minha casa, o shampoo que eu uso é um produto químico. O sabonete, o detergente de lavar louça, o sabão em pó, né? Tudo isso são produtos químicos. Então, não é só o desinfetante, porque é perigoso, não. Todo produto químico é perigoso, né? Então, eu vou usar como exemplo os produtos químicos para que a gente entenda que se eu detecto um produto químico, e aí eu usei a área de saúde, vou falar sobre ele, eu preciso estudar. Eu não vou entrar em estudo de produto químico com vocês, mas eu quero deixar como um exercício realmente de crítica sobre tudo que a gente está discutindo aqui e o que está acontecendo na nossa vida.
Então, eu deixei aqui o exemplo, uma figurinha da NR15. A NR15 fala sobre insalubridade. Muitas pessoas recebem insalubridade porque trabalham em um lugar insalubre. O lugar insalubre é aquele que não faz bem à saúde. Um lugar insalubre não faz bem à saúde. Um lugar salubre faz bem à saúde, né? Então a gente tem só que entender essa parte. Agora eu não sei se eu ainda estou gravando, se parou. Não, continua gravando. Que bom. Então vamos continuar, que eu também não quero que vocês durmam aí do outro lado, né? Pelo amor de Deus, não durmam. Volta lá na linha de raciocínio. Lugar insalubre, um lugar sujo, um lugar que não me traz saúde. Um lugar salubre é um lugar limpo, né, que não vai me fazer ficar doente. Lá na NR15, que é enorme, fala de muitas coisas. Fala do ruído, vibrações, radiações, pressões, frio, calor, né? Fala dos produtos químicos, fala dos riscos biológicos. Todos esses riscos trazem algum tipo de perigo para a gente e a gente tem que saber controlar, né? Para que não haja perigo do nosso funcionário ficar doente. Então, sempre que houver na NR15 algo como um produto químico, a NR15 vai me trazer também o limite de tolerância daquele produto químico. Nós vamos entender. Limite de tolerância é um número máximo que eu posso expor meu funcionário. Se eu for falar de ruído, eu vou usar um decibelímetro para medir o ruído. Se a gente for falar de luz, que a luz também é importante, a iluminação no local de trabalho é muito importante, eu vou medir a luz com o luxímetro. Nesse caso aqui, eu quero que vocês pensem comigo um pouquinho sobre um produto químico chamado formaldeído. Formaldeído, é assim mesmo. Eu tenho aqui um link, depois dessa aula que eu estou mostrando, eu vou pedir para a Sandrinha também disponibilizar para vocês. O formaldeído, com o número 0201459, faz parte da NR15. E esse produto aqui, ele é o concentrado do formol. Então, a partir do formaldeído, eu vou ter variações, mas sempre com a presença de formol. O formol é utilizado em diversas áreas. E acertou quem pensou aí, não precisa falar nada, mas pensou um formol. Tem gente que alisa o cabelo com formol. É esse mesmo formol que a gente está mostrando aí. Ah, tem aquele formol que a gente coloca em vidro para manter um corpo que já morreu. Né? Quem nunca viu naqueles laboratórios esquisitões que tem por aí, que coloca lá um cérebro dentro de um pote e aquele cérebro se mantém inteiro, intacto, porque ele está dentro do formol. Quem nunca ouviu a vovozinha também falando, nossa, aquela ali dorme no formol, porque parece que não envelhece. Então, o formol, ele tem diversas... Claro que, na realidade, o formol é perigosíssimo, não é para ser usado de maneira assim aleatória mesmo. Inclusive, no salão de beleza, o formol é muito perigoso, né? E aí eu vou explicar por quê. Então, não estou falando que está errado, não estou julgando. Ai, quem alisa o cabelo está errado. Não é isso. Eu quero que todo mundo pare e pense, porque todo mundo conhece alguém ou que vai no salão para alisar o cabelo, ou conhece aquela pessoa que faz o alisamento nas suas clientes também, né? Então, para que o cabelo fique liso, bem domado, esticadinho, sem frizz, por bastante tempo, não tem como fazer isso sem a presença do formol. E aí, geralmente, as pessoas, né, que fazem, falam, ah, não, é só um pouquinho. É só um pouquinho que eu coloco, é só um pouquinho. Eles falam, ah, se é só um pouquinho, não tem importância. Aí ela liga 7 ventiladores na sua cara, te dá uma toalhinha molhada para você respirar, porque ninguém consegue respirar em volta desse pouquinho de formol que ela coloca, né? E, vejam bem, não é uma crítica também a profissional ou ao profissional que faz isso. Porque se ele faz é porque alguém contratou ele para fazer.
Então, a gente tem que ter todas as análises para entender o quanto isso é perigoso e o quanto o cabelo natural é muito mais bonito. Então, o formaldeído tá lá no salão de beleza, o formaldeído tá lá no hospital. Quando se faz uma cirurgia e utiliza-se muitos instrumentos, né, de inox, de aço, na cirurgia, esses instrumentos mais caros, né, de uso comum dentro de um hospital para cirurgia, esses instrumentos geralmente eles não são descartados, eles não são jogados fora, principalmente os de inox. Então, o que acontece depois que acaba uma cirurgia? A própria equipe de enfermeiros, né, os profissionais da saúde, pegam esses instrumentos, levam lá para um local específico e fazem a higienização desses instrumentos. O caminho correto é higienizar, né, que é lavar, depois passa por uma autoclave, que é um equipamento gigante que fecha no vácuo esses equipamentos e mata qualquer tipo de micro-organismo. A primeira fase é lavar para tirar o mais grosso, né, de qualquer coisa que fique ali, e a segunda etapa é passar numa autoclave, que aí sim elimina qualquer micro-organismo que fique nesses instrumentos cirúrgicos. E aí embala e volta lá para depois, quando precisar, usar em outra cirurgia. Na primeira fase lavagem, a enfermeira faz essa lavagem, tira o mais grosso. Ela utiliza formaldeído. Então, é muito forte, né? É bem forte esse produto, bem eficaz para fazer essa primeira limpeza em instrumentos cirúrgicos, para que não fique nenhum contaminante ali. E depois vai para a autoclave. Então, a enfermeira, ela está ali exercendo a função dela, né? E não há um controle sobre como ela utiliza esse produto. Não há um controle aqui no Brasil. Então, vocês estão vendo que eu coloquei Brasil, Estados Unidos e Europa só para vocês saberem. Não precisa decorar isso, é só para a gente entender onde eu quero chegar. Aquela enfermeira que faz, né, a instrumentação e depois faz toda essa limpeza dos instrumentos cirúrgicos, ela está em contato com o formaldeído. Aquele profissional, aquela profissional da beleza, que oferece o alisamento dos cabelos e que acaba usando o formal só um pouquinho, também está exposta ao mesmo produto, né? Formaldeído. Aqui no Brasil, seguindo o que diz a NR15, no Brasil, nós permitimos que esses profissionais fiquem expostos a uma... Oh, meu Deus, como será que eu escrevo? Eu queria escrever. Aqui, 16. Não é. Não sei. Volta o pincel. Eu só vou falar, desculpa. A gente às vezes, né? Boomer total. No Brasil, o formaldeído, eu só posso expor o funcionário a 0,3%. Na verdade, é um número um pouco mais complexo, é 0,03 ppm, partículas por milhão. Mas eu não quero que vocês se apeguem tanto, na verdade, a esse número em si, o quanto exatamente. Então, no Brasil, 0,03. Nos Estados Unidos, eu vou escrever que fica melhor aqui, ó, pra gente ver. No Brasil, no Brasil é 1,3, me perdoe, ppm. Nos Estados Unidos, sim, 0,03 ppm. E na Europa, é proibido. No Brasil, 1,3. A NR15, a nossa legislação permite que nós deixemos em exposição ao risco formaldeído do funcionário 1,3 ppm em 8 horas diárias de trabalho. Nos Estados Unidos, 0,03 ppm. Na Europa, 0. A Europa considera que nenhum nível, nem 0,03 partículas por milhão é seguro e saudável para um funcionário ficar exposto. E nós deixamos 1,03 partículas por milhão. Nos Estados Unidos,
é menos de 1/3 e na Europa 0. Nossa, mas por que o Brasil deixa desse jeito? Porque nossa NR é de 1970. Provavelmente nenhum de vocês tinha nascido e nem estava sonhando. Era tudo anjinho no céu. E a NR15 nunca foi atualizada. Esse número formaldeído nunca foi atualizado, né? E deveria ser. Nos Estados Unidos existe uma divisão do governo que, como se fosse a nossa Anvisa aqui no Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lá nos Estados Unidos, todo ano eles lançam uma tabela novíssima, atualizadíssima, com todos os níveis permitidos para produtos químicos. Eles incluem novos produtos químicos que são criados, eles excluem produtos químicos que não são mais utilizados. E aqui no Brasil a gente está usando a tabela que foi feita em 1970. Então, é urgentíssimo a mudança dessa tabela. E não tem previsão de quando vai mudar. No Brasil, eu tenho que seguir a tabela da NR15. Ela é uma lei, como todas as outras normas regulamentadoras, né? E mesmo eu sabendo que eu estou aplicando uma lei, eu sei que eu estou aplicando uma lei errada, porque ninguém quis atualizar essa NR, porque realmente ela é bem trabalhosa. Mas eu acho que pior do que ser trabalhoso a atualizar uma NR é saber que eu estou expondo o funcionário à insalubridade, né? Então, eu queria deixar essa análise crítica também, que é importante que vocês tenham essa visão também, né? Nós temos, sim, legislação e muito extensa de segurança e saúde no trabalho, mas ainda assim a gente esbarra nesse tipo de coisa. E aí vocês ficam com esse olhar para mim, meu Deus, tabela, NR15, equipamentos, aonde isso vai parar? Não vai parar. É muito bom que vocês entendam, pelo menos o básico, que se eu tenho um ruído como risco, e lá na NR15 tem a tabelinha de ruído, eu tenho que saber, se na tabela da NR15 fala que 8 horas de trabalho eu só posso expor meu funcionário a 85 decibéis, como que eu sei medir? Como que eu vou saber quantos decibéis, né, tem naquele ambiente? Então, eu vou utilizar de instrumentos. Aqui, ó, eu tenho vários instrumentos termômetro, esse também é termômetro, esse é de pressão, esse daqui é um que vai medir explosividade, eu tenho decibelímetro, eu tenho vários outros equipamentos. Cada equipamento desse vai medir alguma coisa dessas 3 coluninhas aqui. Bomba gravimétrica, para eu poder coletar o ar respirado pelo trabalhador e avaliar se tem algum risco químico ali. É claro que vocês não têm que aprender, assim, aprender é bom, mas não tem que decorar, né? E não faz parte da função de vocês. Mas eu gosto para que vocês entendam que é um estudo grande para a gente chegar, né, num resultado eficiente de segurança e saúde. Sempre que eu for atuar, a gente está falando de um risco químico, eu sempre vou primeiro ver se eu consigo mexer na fonte. Aquele produto químico tem que ser usado mesmo? Existe um substituto que seja menos agressivo ao funcionário, mas que traga a mesma função? Eu posso substituir esse produto químico por outro um pouco menos nocivo? Sim, posso. Ótimo. Então já vou trabalhar na fonte do problema. Não, não posso. Esse produto químico não pode ser substituído. Então vou pensar no percurso que esse produto químico faz. Que geralmente o produto químico desprende névoa, gás, poeira, neblina, aerodispersóide. Então eu vou pensar aqui, ó, no caminho que está fazendo esse produto. O que eu posso fazer? Colocar um sistema de exaustão, um sistema de ventilação. Ah, dá sim. Se a gente colocar um bom sistema de ventilação aqui, a gente renova o ar o tempo todo e dissipa esse produto químico. Ótimo. Vamos fazer isso. Não, não dá. Não dá, não dá. Aqui tá muito difícil de pôr um sistema de exaustão, então vou ter que trabalhar
mesmo esse risco aqui no meu funcionário, no meu trabalhador. A única maneira de eu proteger esse trabalhador contra o risco, e quando já não dá mais para substituir e nem trabalhar no percurso, é o EPI. Muita gente pensa que quando eu detecto um risco, eu já vou logo para o EPI. E é o oposto. É muito mais fácil se eu controlar o risco na fonte. Se aqui no lugar do risco químico fosse o risco ruído, uma máquina que faz muito barulho, posso substituir essa máquina por uma nova? Vamos fazer uma manutenção para ver se ela começa a fazer menos barulho? Posso construir em volta dessa máquina? Posso fazer parede mesmo, fechar ela, enclausurar, que a gente fala. Vou lá e enclausuro a máquina. Posso fazer isso? Posso. Ótimo. Não preciso dar EPI para o funcionário. Estou trabalhando na fonte do ruído. Para mim é muito melhor e controlar na fonte do que no trabalhador. O ruído, por exemplo. Ah, não dá para construir em volta, mas dá para fazer uma parede? Uma parede, alvenaria, né? Tijolo, concreto, bloco. Posso fazer uma parede aqui, fechar, separar essa máquina desse trabalhador? Pode. Vamos fechar. Diminui o ruído. O ruído para na parede, não chega no trabalhador. Estou trabalhando no percurso. Mas não posso enclausurar a máquina barulhenta e não posso fazer uma divisória aqui entre eles. Vou, então, fornecer EPI. Por que é mais fácil trabalhar na fonte ou no percurso? Porque isso aqui são ações e medidas de engenharia e administração. Eu não dependo do trabalhador para dar certo. Que é lógico que o que eu mais estou fazendo aqui é proteger o trabalhador. Mas é dureza lidar com o trabalhador, porque nem todo mundo gosta de usar óculos, nem todo mundo gosta de usar máscara, nem todo mundo gosta de usar protetor auricular. Quem está tendo que sair de casa e usando máscara, e isso acontece até aqui na minha casa, né? A minha menina de 8 anos, ela põe a máscara dali 2 minutos. Ai, tá doendo. Ai, é ruim. Ai, não dá para respirar. Ai, que eu não... E já quer tirar a máscara, né? E com certeza a maioria de vocês estão se vendo nessa situação. A máscara embaça o óculos, a máscara não deixa respirar direito, a máscara faz suar, a máscara aperta a orelha. São tantas e tantas desculpas para não se usar o EPI, que é mais fácil, então, eu lidar na fonte, no percurso, do que com o trabalhador, porque o trabalhador vai reclamar. Não consigo trabalhar direito, porque esse óculos embaça, essa luva aqui escorrega, esse capacete sua, esse avental esquenta, o protetor da minha orelha. Existe desculpa para tudo, e eles acabam deixando de usar o EPI. E aí se torna ineficaz o meu trabalho, porque o risco está chegando nele e ele não está usando o EPI. E aí o que eu faço quando o trabalhador não quer usar EPI? Manda embora. Rua, demissão. Melhor viver fedido que morrer cheiroso. É lógico que eu não quero todo mundo desempregado, mas então vamos tentar sempre fonte e percurso. Não deu certo, vou ter que ir para o trabalhador, então o meu trabalho vai ser muito maior, porque eu vou treinar, eu vou fazer uma ficha de EPI, vou registrar, vou mostrar para ele que ele tem que usar EPI, por que ele tem que usar EPI, como ele vai usar EPI, como ele vai limpar, como ele vai guardar. Tenho que comprar EPI para ele, para repor toda vez que ele precisa, porque é um direito dele. Está tudo lá na NR6. As obrigações do empregador e as obrigações do empregado. Mas no dia a dia, um funcionário ou outro acaba dando um certo trabalhinho para a gente, né? E é lógico que eu não vou lá e mando esse cara embora agora. Não, tem toda uma conversa, tem todo um... Mas chega um momento que ele não está se protegendo, eu não posso mantê-lo ali mais naquele trabalho, porque ele vai ficar doente, né? Então o trabalho do técnico às vezes é um pouco difícil também. PPRA e PCMSO, acredito que vocês viram um pouquinho, são documentações importantíssimas para qualquer empresa. O que o assistente de RH tem que saber exatamente sobre PPRA e PCMSO? E aqui também eu incluí o ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. O que exatamente vocês precisam saber? Vocês precisam saber que qualquer empresa que tenha um funcionário registrado precisa ter essa documentação em dia. PPRA é feito uma vez por ano, renovado uma vez por ano, como o atestado de saúde ocupacional deve ser feito na contratação, na demissão e na troca de
função. O retorno de férias, retorno de licença maternidade, em qualquer situação eu tenho que fazer o ASO. NR9 fala do PPRA e NR7 fala do PCMSO. PPRA é a mãe, PCMSO é o pai. PPRA vai levantar todos os riscos, sempre baseado na tabela Lusen. Então, o PPRA vai me trazer, aqui tem o risco ruído e aqui tem o risco químico, tá lá no PPRA. Se no PPRA está dizendo que tem risco químico, tem risco físico, ruído e produto químico, quer dizer que o meu PCMSO vai ter que ter exames clínicos de controle desses riscos. Se no PPRA tem ruído, no PCMSO o doutor vai pedir assim, precisa fazer audiometria anualmente ou na troca de função. Audiometria é testar a audição do funcionário. Entra numa cabininha e faz um exame. Quem nunca fez, procura no YouTube, tem vários vídeos falando do que é uma audiometria. Então, se eu faço audiometria, é porque o lugar onde eu trabalho tem muito ruído. Se lá no meu PPRA está falando do risco químico, formaldeído, que foi o que eu falei, né, que eu usei de exemplo, significa que eu preciso ter algum tipo de exame de controle que faça com que eu saiba que aquele funcionário não está ficando doente, né? Então, é um raio-x do pulmão, uma espirometria, algo que eu controle a saúde dele relacionado aos ruídos que estão no PPRA. O assistente de RH faz um PPRA? Não. Mas vocês precisam simplesmente saber disso. Preciso ter PPRA e PCMSO. Quem faz PPRA e PCMSO sempre será o médico e o profissional da área de segurança do trabalho. Certo? Bom, eu já falei bastante por hoje e vou deixar para vocês à vontade qualquer pergunta que vocês tenham para fazer. Fale com a Sandrinha. Eu teria um pouquinho mais de material EPI, os EPCs, falar um pouquinho de ergonomia também, mas o material em si vai ficar aqui para vocês. Ergonomia também eu sei que foi trabalhado. Um vídeo interessantíssimo do Charlie Chaplin, que é de 1936, mas não deixa de ser super atual e fala bastante sobre segurança e saúde no trabalho. Estou deixando também aqui alguns exercícios para a gente fazer quando estiver muito tenso, né? A Kátia, eu sei também que a Sandrinha deve ter conversado alguma coisa com vocês, mas se vocês tiverem dúvida, pode mandar para mim. Tem aqui um pouquinho falando e o meu e-mail. Certo, gente? Olha, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficar à disposição de vocês e da Sandra. Se alguém tiver dúvida, pode mandar que eu respondo, tá bom? Um beijo, tchau!